Boa tarde, povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 27/10/2023, e nós estamos aqui para mais um dia de a minha família no altar de Deus. E hoje não pode ser diferente, né? Nós vamos falar sobre família. Eu sei que não é fácil a luta, né, que nós passamos com a nossa família dentro de casa, a luta para manter a família, a luta para permanecer no propósito de Deus. É difícil, né? São pessoas totalmente diferentes e muitas vezes pessoas que seguem caminhos diferentes no sentido de um pensa de um jeito, outro do outro, um é uma religião, outra de outra, um quer um compromisso com Deus, o outro não, e assim sucessivamente. E a palavra de Deus diz que nós somos um em Cristo. Um em Cristo. Então pensa, como que um casal, sendo um em Cristo, pode um andar para um lado e outro para o outro? É difícil. A gente vê que são muitas, como posso falar? Respostas ásperas, né? Que vai desgastando o relacionamento. E aí um não quer ficar por baixo, o outro também responde. Então, não é fácil. Então, nós estamos aqui toda sexta para tentar, né? Mudar um pouco sobre isso, trazer uma luz, talvez, para as nossas vidas, né? Vinda de Deus, pedir para que o Senhor possa nos clarear, nos ensinar a caminhar nessa caminhada, para quem é casados, né? E para quem é solteiro, que em nome do Senhor Jesus, como diz, né, Paulo, ele diz que antes ficar solteiro do que casar, né? Porque se entrega mais na obra. Mas eu sei que é sonhos e é plano de Deus, né? O casamento. E só que você precisa orar, pedir para Deus orientação, né? Observar a pessoa. Ninguém é perfeito, você não é perfeita, o seu esposo não é perfeito, sua esposa não é perfeita. Mas a gente precisa estar maduro para entrar, né? Num relacionamento onde vem duas pessoas totalmente diferentes, né? Por mais que combinem em algumas coisas, quando passam a morar junto, quando passam a casar junto, começa a ver mais os defeitos do que as qualidades que viam antes. E então, aí começa a entrar o amor, né? Porque é o amor quem sustenta. E esse amor vem de Deus. Então, a gente precisa, toda sexta-feira, né? Aliás, todos os dias das nossas vidas, buscar em Deus direção, estratégia, misericórdia, para que a gente possa caminhar dentro desse relacionamento, né? Para quem é casado, para fazer o melhor, né? Diante de Deus, e para quem é solteiro, para que escolha, em nome do Senhor Jesus, a pessoa certa, né? A pessoa certa. Quem é a pessoa certa? O que é a pessoa certa? Né? Quem é o perfeito para mim? Você não é perfeita, quem é perfeito para você? Né? A pessoa, quando eu digo a pessoa certa, significa que a pessoa que vai se encaixar com você. E muitas das vezes vai ser até a sua lixa para você crescer. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre Mateus 7,16. Você pode abrir a sua Bíblia, porque nós temos, em nome de Jesus, né, que buscar em Deus tudo que nós precisamos para poder caminhar nessa caminhada. Mateus 7,16 diz assim: Jesus disse: conhece-se a árvore, boa ou má, pelos frutos. Quando Jesus fala isso, ele sugere que nós observemos, né, as pessoas, mas nós não podemos esquecer que nós também somos observados, principalmente por Deus. A palavra de Deus fala que tem testemunhas, né?
a testemunha, Deus, os anjos estão sendo nossa testemunha, estão nos vendo, os demônios também e as pessoas ao redor, né? Então, a gente dá os frutos, né, daquilo que nós somos, né? Ou daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? A transformação de Deus. E Jesus, ele fala, observa a árvore para que você possa ver o fruto, para que você possa ver quem é a pessoa, né? Então, por isso que é muito importante quem é solteiro, como eu disse, observar, né? Não, estou apaixonada e pronto. Não, temos que observar. E para vocês, para nós que já somos casados, nós precisamos, na realidade, mais nos observar do que observar o nosso parceiro ou parceira. Por quê? Porque na realidade não tem muito mais que observar esse, porque nós já casamos, já fizemos a aliança. Então agora nós precisamos nos observar. Para quê? Para que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos ver, nos examinar se nós estamos na perfeita vontade de Deus, amém? Cada um dá aquilo que tem. E não podemos esperar maçã do limoeiro, né? Eu fiz aqui um script e essa é a realidade, né? Cada um dá aquilo que tem. A macieira dá maçã, o limoeiro dá limão. Não adianta esperar que o limoeiro dê a maçã ou vice-versa. Então, assim, observa a árvore. A pergunta, né, que eu quero deixar aqui para todos nós é: do que você está cheio? Lembra que eu falei que nós precisamos nos observar? Eu estou falando com casados. Nós precisamos a todo momento nos observar. E eu faço uma pergunta: do que você está cheio? A gente se você pegar um vaso com terrinha com plantinha e você chacoalhar ele, o que vai cair dele? Terrinha e plantinha. Se você pegar um balde com água, se você chacoalhar ele, o que vai cair? Água. E se te chacoalhar? E se pisarem no teu carro? O que vai sair de você? Reflita. Cada um dá aquilo que tem no coração. E cada um recebe com o coração que tem. Eu peguei essa frase na internet porque eu achei muito forte. Eu vou repetir. Cada um dá o que tem no coração. E cada um recebe com o coração que tem. Quantas são as pessoas que você fala uma coisa e ela entende duas? E entende sempre pro lado ruim. Ela nunca entende, assim, ela nunca traz as coisas para boas. Se você falar uma coisa, ela interpreta para ela como coisa ruim, né? Então, assim, cada um dá o que tem e cada coração recebe, né? E cada outra pessoa recebe conforme o seu coração. Essa frase é muito forte. A gente vê que muitos casais, eles não se entendem mais. Há muito tempo, pois ninguém baixa a guarda. Ambos vivem na defensiva e na ofensiva. Essa é uma realidade, né? Quando eu estava fazendo esse estudo ontem, eu comecei a meditar, né, nas coisas, na vida, em um tudo, e eu comecei a observar, né? Vai passando os tempos, os dias, se a gente não se agarrar com Deus, se a gente não buscar Deus, se a gente não estiver debaixo da misericórdia de Deus, a nossa vida, ela vira totalmente um inferno. Por quê? Porque o marido ou a esposa sempre é ríspido, sempre tem uma resposta ríspida, sabe? E aí você tenta conversar, você tenta falar e só toma. Vai chegar uma hora que você explode, vai chegar uma hora que você não aguenta mais. Aí você começa a ser também. Sabe? Vai levando assim tudo
com a barriga, já não quer nem mais conversar. Não consegue nem mais conversar. E a hora que vai conversar, já vai assim, né? Já vai armada. Tipo, vou falar e já vou me armar, já vou ir na defensiva, na ofensiva, já vou ir com garras e dentes. E simplesmente porque perde a visão de Deus. Não é fácil quando uma pessoa dentro de casa, seja o homem ou seja a mulher, servem a Deus e o outro não. Porque fica um jugo desigual, fica um peso, um leva um peso a mais. E a palavra de Deus fala, Jesus fala, né, que o fardo dele é leve. E quando a gente está com o nosso fardo pesado, é que é para entregar na mão dele. Então a gente tem que aprender isso. Se você está na sua casa e só você serve ao Senhor, e você está passando por coisas assim ou parecida com essa, sabe, tipo assim, não tem outro jeito. Você tem que se render ao pé do Senhor, você tem que ir aos pés do Senhor, pedir socorro para Ele, sabe, levar o seu fardo pesado, porque assim, dar de frente e começar a se armar, e aí começa aquela raiz de amargura, já começa a falta de perdão, aí vira totalmente um inferno, a vida é insuportável de se viver como casal. Então a gente tem que estar muito, sabe, assim, preocupado mesmo com isso. A gente tem que se examinar o que está acontecendo na nossa vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil levar um barco praticamente sozinha, né? Eu digo espiritualmente. Porque quando as duas pessoas servem a Deus, somos humanos, a gente, né, tem o nosso momento de transbordar, do copo transbordar, só que a gente pensa, né? Se a gente fere, a gente pede perdão. Então, assim, tem muitas coisas. Só que quando um é e outro não, sabe o que acontece? Às vezes, até aquele que sente de pedir perdão e nem consegue. Então, assim, é muito difícil. Você que é solteiro, cuidado com o jugo desigual. Cuidado com quem você vai casar. Ai, a idade não tem importância. O importante é o amor. Um dia a idade pesa. E vai chegar o jugo desigual. Ah, mas não sei o que, não tem importância. Tudo tem importância quando se fala de uma coisa que tem que ser eterna, que tem que ser até a morte o separe. Tudo tem importância, é a sua vida. Você vai viver infeliz? Você vai viver ranzinza? Você vai trazer doenças para a sua vida? Eu ouvi uma outra vez, não vou falar assim total, porque eu posso estar falando besteira, assim, né, não vou falar afinco, porque só veio agora na minha lembrança que uma vez eu estava vendo uma pesquisa sobre câncer de mama, e a maioria, assim, uma grande porcentagem do câncer de mama é sobre brigas, sabe, assim, de casal, mágoas de casal. Então, em nome de Jesus, o Senhor não chamou a gente para isso. Deus não chamou nós para isso. E a gente fica nesse dilema, né? Ai, se ele não mudar, eu também não mudo. Ai, se ele me responder áspero, eu também vou responder. Se ele gritar, eu grito mais ainda. Aí a gente fica naquela, sabe, como eu disse, defensiva e ofensiva. Ah, não vou nem mais falar com ele ou com ela, né? Ai, nem vou mais conversar porque não tem diálogo, sabe? Já tô cansada, já tô estressado, não quero nem mais falar, né? Aí tem homem que não consegue nem ficar mais em casa, eles preferem ficar no bar, eles preferem ficar com amigo, preferem ficar no trabalho, preferem, né? Para não estar em casa. E a mulher é a mesma coisa. Prefere fazer, sabe, 1000 coisas, ou prefere que o marido saia, assuma, trabalhar, fique o dia inteiro, só para não ficar em casa. Gente, não é para isso que Deus nos chamou. O Senhor, ele, na palavra dele, não é isso que ele nos ensina. A família é um projeto de Deus, desde lá do Éden, sabe? E o que está acontecendo? O que está acontecendo é o que sempre aconteceu. São brechas ao qual o inimigo entra e ele só tem uma função: matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor diz assim: mulher, seja submissa a seu esposo. Esposo, trate a sua mulher com amor, cuide dela, ame ela, respeite ela, como Jesus faz com a igreja. Olha a responsabilidade. Pais, não
irrite os seus filhos. Filhos, obedeça a seus pais. Cada um de nós temos uma obrigação, sabe, como família, dentro dessa sociedade chamada família. Todos nós temos uma obrigação. Só que a gente só coloca em prática essas obrigações quando a gente tem Deus na nossa frente. Porque se isso não acontece, a nossa casa ela vira totalmente uma bagunça. Né? Porque é pai que não respeita o filho, seu não sei o que fica aí só no sofá, que fica não sei o que lá, e aí aquele filho fica se enchendo, vai pra rua, e aí começa a andar com mau caminho, e aí é uma destruição total. Só que quando a gente tem Cristo, a gente faz o quê? Obedece à palavra. Mulher, seja submissa ao seu esposo. Esposo, cuide, ame da sua mulher. Filhos, obedeça a seu pai. Pais, não irrite seus filhos. Para vocês terem uma noção, eu fui fazer uma pesquisa sobre divórcio. E olha só o que diz. Que no Brasil teve um aumento de 200% de divórcio. 200%. E um índice alto nos evangélicos, 200%. Então, assim, aí eu peguei aqui um pouco da pesquisa. De acordo com as estatísticas, mais de 60% dos casamentos chegam ao fim nos primeiros 10 anos. Em média, os homens no Brasil se divorciam aos 43 anos e as mulheres aos 40. E a principal razão desse desajuste, né, dessa vida, ao chegar a esse ponto, acredita que não é a traição? Eu vou falar o que é. São duas coisas. Os principais motivos. Lógico que tem vários motivos para se divorciar, né? Mas os principais. Desajuste sexual, né? Eles não param de fazer o sexo. E a segunda coisa, sobre finanças. As pessoas esquecem o que fizeram, o voto que fizeram no altar. O voto que vai perante os homens, perante Deus em primeiro lugar, perante os homens, perante Satanás, perante tudo. É uma aliança. Não se esqueça que Deus e os anjos viram você dizer sim para essa aliança. Satanás também. E os homens que estavam ali. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Em tudo. Até que a morte o separe. E as pessoas não conseguem mais, sabe, suportar muitas coisas. E cada dia, né, vai aumentando. Vai se desfazendo o casamento, vai se desfazendo família. Porque quando desfaz o casamento, não é só o homem e a mulher. É uma família toda. Tanto da parte do homem como a parte da mulher e principalmente os filhos. Por isso que eu vou frisar sempre aqui. Cada um dá aquilo que tem. Do que você está cheio. Às vezes você está a ponto de se separar e talvez é por isso que Deus me mandou hoje aqui falar sobre isso. Você está cheio de rancor, de amargura e você já até falou, não adianta, pode falar quem for, chega, eu já tomei a minha decisão e eu vou me separar. Porque você não aguenta mais tanta briga, palavras ruins e xingamento e várias coisas. Talvez você está passando por uma situação financeira grave e você não sabe como sair disso, então começou a sair briga, tanta coisa acontecer na vida e você quer se separar. Gente, agora pensando, por isso que é bom, às vezes a gente não dá importância para ir segundas-feiras, né? Orar pela vida financeira. Mas você viu que a vida financeira é muito importante. É um dos índices. Está em segundo lugar de divórcio. É a vida financeira.
Fora que por causa da vida financeira as pessoas se matam e tantas coisas acontecem. Então, assim, cuidar de todas as áreas da nossa vida é muito importante. Eu não sei como está a vida de vocês, mas eu sei uma coisa, que Jesus tem tudo aquilo que a gente precisa. E Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Ele tem tudo para preencher o vazio que nós estamos sentindo nesse momento. Ele tem a cura para os seus traumas. Ele tem um ensinamento, né, para que a gente possa passar por toda essa tribulação que está acontecendo. Ele tem vida para as nossas vidas, ele tem força para nos colocar de pé. Com certeza, né, é da vontade de Deus que nós sejamos felizes na área conjugal. Como seguidores de Cristo, nós devemos viver praticando a palavra de Deus. E às vezes, né, como eu já disse, às vezes o seu cônjuge não compartilha da mesma fé, não compartilha dos mesmos pensamentos. Às vezes vocês estão se discordando em tudo. E a convivência já está bem difícil. Mas pode ter certeza que tem uma solução para isso. E essa solução se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, que a gente possa olhar para Ele, que a gente possa olhar para Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Sabe, todas as diferenças, quando a gente está fixado em Cristo, elas caem por terra, né? E pelo contrário, sempre vai existir indiferença entre você e seu esposo, só que a gente consegue lidar de uma forma diferente. Exemplo, eu peguei esse exemplo agora que eu vou dar, eu peguei do pastor Cláudio Duarte. Ele disse assim, um homem casa com uma mulher, um homem molengo, sabe, quase parando, e ele casa com uma mulher super acelerada. E aí eles entram em conflito, né? A mulher, vamos, tem que ser tudo pra ontem, e o homem, calma. Gente, eu como sou acelerada, eu vou falar uma coisa. A pior coisa pra mim é escutar calma. Se eu estiver nervosa, se eu estiver brigando e falar, calma, pronto, aí que tu vai ver o que é nervoso. Então, assim, sabe? Agora, imagine, um calmo e o outro super acelerado. Imagine o choque. E aí o pastor, ele fala uma coisa, ele leva tudo assim, é engraçado ele falar, lógico que só ele sabe falar, mas eu achei pertinente trazer aqui, e ele fala assim, imagine uma mulher e um homem casando, desse jeito. Como que não seria, né? Aí, quando a gente está com Cristo, tudo é para o nosso aprendizado. Aí ele disse assim, o que tem que aprender nessa situação em si? O homem, que é molenga, digamos assim, o que ele vai aprender? Que a vida tem momentos que ele precisa sim ter escolhas, precisa sim andar mais rápido, precisa sim ser para ontem, sabe? Não é tudo levar na boa. E a mulher, né, ou vice-versa, mas o acelerado em si, a parte acelerada, o que ela tem que aprender? Né? Ele diz assim, que calma, para, né? O mundo foi feito em 7 dias, você daqui a pouco vai ter um infarto. Então, tipo assim, um aprende com o outro, sabe? Nem tudo tem que ser para ontem e nem tudo tem que ser para daqui 3 anos, sabe? Então, a gente tem que aprender a andar junto. Olha, eu creio assim que Deus, ele está nos ensinando. Nós estamos aqui evoluindo como ser humano. Então, assim, o que eu tenho, vou completar o meu marido que não tem. E o que ele tem, ele vai me completar o que eu não tenho. É bem isso aqui, sabe? Bem o acelerado e o calmo. Então, a gente tem que aprender a viver e a conviver com todas as coisas, com todas as nossas escolhas e principalmente focando em Deus, porque Ele tem tudo para as nossas vidas, né? Deus, Ele é perfeito. Deus
ele é perfeito, ele é a perfeição, ele é perfeito. E que nós busquemos a cada dia, né, estar com ele. Que nós busquemos a cada dia se parecer com Cristo. Vamos nos parecer com Cristo. Como? Sendo manso, sendo obediente. Jesus, ele se importava profundamente com as pessoas. Ele era genuíno o amor dele e o modo dele se preocupar. Entendendo as dores das pessoas, né? Jesus sempre procurava entender a dor da pessoa, a necessidade, e sempre oferecendo apoio. Esse é Cristo. Tendo empatia, gerando confiança, lealdade. Então, que cada dia nós possamos ser assim, né? Que a gente cada dia possa se parecer mais com Cristo. E quando a gente estiver cheio de Deus, aí a gente vai derramar Cristo em nós. Quando chacoalhar a gente vai ter os frutos do Espírito Santo. E aí, quando olharem para nossa árvore, vai ver que é uma árvore boa. Fácil não é, mas a gente precisa buscar, sabe? A gente precisa buscar estar na presença de Deus. Por mais rígido que o seu esposo ou sua esposa seja, por mais grosso que ele seja, a gente não pode ser. Nós que estamos com Cristo, a gente tem que buscar Deus a todo momento, constantemente, para que a gente possa fazer a diferença dentro da nossa casa. E não só dentro, para que a gente seja a diferença. Para que as pessoas olhem Cristo em nós. Para que a essência de Deus esteja em nós. Então, tem que tratar a gente da maneira que for. Nós temos que retribuir com amor. Por isso que eu quis trazer, né, essa reflexão aqui pra gente. Para que hoje a gente possa refletir sobre a nossa família, sobre a nossa casa e principalmente sobre nós. Você solteiro, que não tem ninguém ainda, ore para Deus. Ore para que Deus traga uma pessoa que te ame, sabe? Escreva no papel, Senhor, que a pessoa me ame, que a pessoa me respeite. Coloque as características, sabe, da pessoa. Deus tem essa pessoa para você. Nesse mundo de meu Deus, existe a pessoa que você vai descrever. E Deus, ele é perfeito, ele tem todo o poder de trazer, de atrair essa pessoa até você. Espera no Senhor. Você que está noivo e não casou, observa o seu noivo, a sua noiva. Você que está namorando, observa como que ele te trata. Como que ele te trata. Porque depois que casar, só Jesus na causa, meu filho. Você vai ir até a morte separe. E você que já é casado? Ah, mas eu casei e o meu esposo, sabe, não é crente, ou a minha esposa não serve a Deus. Você tem que buscar a Deus em dobro, por você e por ele, ou por ela, né? Em nome de Jesus. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão, sabe, para que a gente possa fazer a reflexão hoje do nosso casamento. E para quando alguém te chacoalhar, como eu disse, saia Cristo de você, em nome de Jesus. E eu quero deixar de novo, né, a pergunta: do que você está cheio? Do que você está cheio? Se alguém te chacoalhar, se alguém te chacoalhar, o que vai sair hoje de você? Estou dizendo amanhã, depois dessa mensagem. Estou dizendo hoje. E também quero deixar, assim, essa frase, sabe? Para que a gente nunca se esqueça que nós só damos aquilo que a gente tem. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que o seu casamento seja uma bênção, que você seja bênção, seu esposo seja bênção, seus filhos sejam bênção. Em nome de Jesus. Eu não sei se você já colocou o seu nome na lista, mas que você coloque em nome do Senhor Jesus, né, minha família no altar de Deus, e que a gente possa estar orando para a glória de Deus.
Deus abençoe e fiquem com Deus.